E aí, povo bonito? Vou comentar um pouquinho com vocês da nossa prova de redação, tá? Do tema, o que eu espero que vocês escrevam, tá? Algumas dicas e alguns lembretes aí, como que deve ser essa escrita, tá bom? Eu ia tentar escrever uma redação junto com vocês, eu até tentei várias formas adaptar uma câmera aqui, mas não deu certo, tá? Daí eu fiz um rascunho aqui, vou tentar digitar no Word mesmo, que na verdade eu queria mostrar para vocês a folha de redação, mostrar, né, como que você deve dividir as linhas, o tamanho da letra, tá? Para você ter uma ideia, né? Que muitos vão fazer o Enem, né, no ano que vem já, e é importante que a gente tenha essa formulação na nossa cabeça de como deve ser, né? O retrato da redação em si na folha proposta lá dada pelo Enem, né? Então, é uma folha tamanho normal, mas a gente tem que saber mais ou menos a organizar a nossa letra, o tamanho da nossa letra, né? Dentro dessas 30 linhas aí, tá bom? Mas eu vou escrever no Word mesmo junto com vocês, de acordo com o meu rascunho que eu fiz aqui, tá? Vou compartilhar aqui então a tela para vocês darem uma olhada no no tema, tá? Eu tentei escolher um tema, pessoal, não muito polêmico, já pensando no Enem, né? A gente sabe que o Enem não vai trabalhar com temas polêmicos, né? Por diversas questões aí que não cabe a nós debater nesse momento, né? Mas ele vai trabalhar um tema importante, né? O Enem ele vai trazer um tema importante, porém nada polêmico, né? A gente sabe que é algo sobre o Brasil, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês primeiro. Deixa eu compartilhar a tela toda, acho que fica mais fácil. Ó. Então, esse é o tema, os desafios da acessibilidade ao livro no Brasil, tá? É uma dissertação argumentativa, onde você tem que escrever no mínimo 7 linhas e no máximo 30, tá? Coloquei aqui alguns textos de apoio no Enem. Normalmente são 3 textos de apoio, né? E um dos textos é um infográfico ou uma tirinha, mas aqui eu coloquei um pouquinho mais só para dar um direcionamento maior na nossa escrita, tá bom? Então, os desafios da acessibilidade ao livro no Brasil. Quando tem essa palavra desafio, deve ser algo. A primeira coisa que eu tenho que pensar é que é algo desafiador, né? Então, existe um problema, existe uma estrutura hoje em relação ao livro no Brasil e como que eu devo ir além do que já existe, né? Isso é desafiador, isso é desafiar essa acessibilidade, né? Então, o acesso ao livro para o brasileiro, né? Então, o brasileiro a gente sabe hoje que não tem o hábito da leitura, né? E é isso que a gente vai discutir dentro da nossa redação, tá? No primeiro texto de apoio aqui, que é uma reportagem do UOL muito interessante, né? Acho que daqui dá para tirar grande parte do nosso conhecimento na redação, né? E do ponto a gente quer chegar, né? Que ele diz que o livro no Brasil é caro, elitista e excludente. Então, não é para qualquer um, né? Então, por ser um material caro, ele diz que a leitura no Brasil ela acaba sendo prejudicada por esse motivo, tá? E tem algumas informações bem interessantes aqui, tá? Essa reportagem ela foi escrita, né, em decorrer daquela proposta enviada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, né, de taxar o livro. A gente sabe que hoje no Brasil, de acordo com a nossa Constituição, né, a folha, o papel que vai fazer parte do livro, onde você vai imprimir o livro, né, ele é
como se diz, ele é imune de tributos, ele tem uma imunidade tributária, tá? Então ele não paga imposto. E o que o governo queria fazer? Queria tributar isso, né? Então por isso que teve essa discussão em relação ao livro ser tributado. Na verdade, não é o livro em si, né? É o papel do livro que é ser tributado, porque o livro, ele é tributado, ele vai pagar imposto, né? Quando ele estiver pronto, né? Assim como ele vai pagar imposto de transporte, logística, né? Ele vai pagar imposto na divulgação, toda a propaganda tem um imposto em cima dele, né? Como qualquer produto, né? E não é pouco, tá? Então, esse é um texto de apoio legal é que dá para você se direcionar. Outro, como incentivar a leitura dentro de casa. Aqui já é mais para você pensar numa proposta de intervenção, tá? Que a gente já vai falar de quais problemas a gente pode abordar, tá? Outro, 5 políticas públicas e privadas que ajudam a fomentar a leitura e a literatura no Brasil. Também é um texto para nos ajudar a pensar uma intervenção, de acordo com o problema que você traçar no começo, tá? O desafio de formar leitores na escola. Aqui eu já acho um problema bem maior do que a questão do livro ser caro, né? Porque o brasileiro tem uma grande parcela que não vai ter acesso ao livro. Porém, tem muita gente que pode comprar livro, mas não compra. Prefere comprar outras coisas do que comprar um livro, tá? Então, é um desafio de você fazer com que as pessoas se tornem leitoras. Então, um artigo interessante também. E o último aqui, a difícil escolha de ser escritor no Brasil, né? Então, ele vai falar um pouquinho da falta de bons livros no Brasil, que talvez, né, de acordo com esse escrito aí, seja o motivo pelo qual as pessoas não se interessam tanto pela leitura, né? Eu discordo um pouco, mas é um caminho que você pode seguir, tá? Resumo da leitura no Brasil, esse é um dado de 2014, se eu não me engano, e que mostra, né, a média de livros por ano que o brasileiro lê, né, a região que mais lê, que é a Sudeste, né, e o tempo que a população brasileira tem para ler, certo? Eu vou escrever então com vocês essa redação, tá? Para dar uma ideia aí no como vocês podem fazer, que caminhos vocês podem seguir, tá? Ao ler essa proposta, eu já tenho duas ideias que eu quero seguir, tá? Os dois problemas que eu quero falar. Primeiro, preço do livro, e o segundo, a falta de interesse do brasileiro em ler, tá? É um caminho aí que eu estou pensando. Existem outros caminhos, tá? Quantos caminhos a gente pode ter na nossa redação? Quantos problemas? 2 problemas você deve desenvolver, tá? Porque senão fica muita coisa. Você tem 30 linhas apenas para escrever, tá? Então, deixa eu abrir um Word aqui para eu começar a escrever junto com vocês, tá? Ao se falar uma redação de Enem, qualquer dissertação, qualquer redação, né, um aluno do ensino médio, ele tem que ter na manga algum conhecimento de algum filósofo, de um pensador, né, que trabalhe com assuntos mais genéricos, que você possa até utilizar em vários temas, né? Quando eu falo em livro, educação. Educação tem muitos pensadores, né, que falam sobre educação. Então, você pode falar de Paulo Freire, que é muito criticado, inclusive, né, mas tem umas ideias dentro da educação muito interessantes. Você pode falar de Franz Kafka, próprio Voltaire, né? Escreve Voltaire, né? Voltaire, né? Mas você fala Voltaire, acho, que é francês, né? Iluminista francês. John Locke, você pode pegar até um Jorge Amado, né? Jorge Amado, além de
de escritor, ele também foi deputado, então ele tem algumas falas aí dentro da educação, dentro da leitura bem interessantes, que você pode usar, tá? Mas eu vou pegar como pressuposto, né, inicial, uma entrevista que eu vi há um tempo atrás, há um tempo do Bill Gates. A gente sabe que o Bill Gates é um dos caras mais ricos do mundo, né? Se eu não me engano, é o segundo, né? Mais rico do mundo, agora em 2020, né? E ele tem uma frase que é muito clichê, mas é uma frase, além de ser clichê, ela dá um impacto legal, né? Qualquer texto que a gente for escrever. Ele diz que ler é o segredo do sucesso. Daí eu penso comigo, né? O cara é o segundo maior, cara, o segundo mais rico do mundo, né? Ele tá falando isso, então deve ter uma lógica, né? Se ele falar que a leitura é o segredo do sucesso dele, né? Então é um caminho legal de se pesquisar aí, né? E ele lê mais ou menos 50 livros por ano, né? De temas bem variados aí, não só dentro da área dele, né? Então, é algo que eu gostaria de usar. Se eu fosse escrever uma redação, eu faria do Bill Gates, tá? Então, como que eu começaria a minha redação, tá? Em estrutura, a gente já sabe que ela tem que ter 4 parágrafos, né? Uma introdução, onde você vai colocar os 2 problemas de uma forma sintetizada. Segundo e terceiro parágrafo, onde você vai relacionar os seus problemas com a introdução. E o último, a proposta de intervenção, tá? Eu fiz um rascunho aqui, eu vou tentar organizar esse rascunho. Eu dividi ele mais ou menos para dar 30 linhas, tá? Porque a gente não pode se empolgar muito em escrever, tá? Então vamos lá, tô falando de Bill Gates, né? Então, Bill Gates, um dos mais ricos, né? Ricos do mundo, disse que ler é o segredo do sucesso, tá? Preciso colocar aspas aqui? Não preciso porque eu estou parafraseando, tá? Até poderia colocar que a frase foi exatamente como ele disse, né? Mas como é uma frase simples que eu estou parafraseando, então não tem a necessidade, tá? Segredo do sucesso, né? Outra coisa que vem na minha mente, né, quando eu vou escrever uma redação que deve vir à mente de vocês também, é a parte histórica, né? Quando eu lembro em livro, eu lembro educação, daí historicamente falando, eu lembro dos países, né, que têm um bom desenvolvimento educacional, um bom desenvolvimento econômico, né, e que tiveram como partida a educação para evoluir economicamente, né? E eu lembro do Japão, né? O Japão, ele investiu muito em educação, né, no período pós-guerra, e teve resultados surpreendentes que a gente vê até hoje, né, que é uma das maiores economias do mundo. Então, vou falar um pouquinho sobre a parte histórica da educação, fazendo uma ligação já com o hábito de ler, tá? Historicamente, aqui eu tenho uma marcação, né, um adjunto adverbial aqui, e vocês sabem que tem que colocar uma vírgula depois, tá? Que é um erro que muitos alunos acabam cometendo, esquecendo dessa vírgula e vão perder pontos em coesão, tá? Então, historicamente, o Japão, países como o Japão reconstruíram sua economia pós-guerra, investindo na educação e fomentando a leitura. Então, fiz aí um arranjo, né, da educação com a leitura, tá?
E em relação à vírgula, vocês viram que é um período longo, né? Historicamente, vírgula, países como o Japão reconstruíram sua economia pós-guerra investindo na educação e fomentando a leitura. Então, sujeito da minha oração, países como o Japão, tá? Então, esse é o sujeito. Eu não posso separar o sujeito da minha oração com vírgula. Tá? Então, sempre que estiver na dúvida, você olha um período, se ele for muito grande, opa, tá faltando vírgula aqui, procura o sujeito da oração. Tá? Nesse caso aqui, eu não coloco vírgula, porque eu tenho o sujeito e o restante é todo predicado, todo complemento dessa minha oração, tá? Agora, eu tenho que falar do Brasil, né? Então, fiz aí dois contrapontos legais. Então, no Brasil, ó, coloquei vírgula por quê? Marcação de lugar, adjunta adverbial de lugar, né? Então, preciso colocar uma vírgula, tá? Ainda com tantos exemplos externos de sucesso, né? Está falando de exemplos de sucesso, né? Que o Bill Gates está falando dessa ideia de ler e também, né, de outros países que leem mais e, consequentemente, têm um nível cultural e econômico melhor, tá? De sucesso, o acesso à leitura é para poucos. Sabe que muita gente não lê, porque não pode, porque não tem dinheiro nem para comprar um, um pacote de feijão, vai comprar um livro. Isso é fato no Brasil, então é para poucos, né? E a cultura aos livros é minimamente valorizada por aqueles que podem usufruir lá, a cultura, tá? Esse lar da cultura. Então, aqui fiz a minha introdução. Estou escrevendo de uma forma bem simplista, tá? Só para a gente fazer essa ligação das partes da minha redação, tá? Então, aqui, coloquei um dado importante. Ó, já mostrei meu conhecimento de mundo, que eu sou uma pessoa informada, né? Coloquei um dado histórico, ó, tá vendo que eu fiz uma forma bem sucinta, né? Não elaborei muito esse dado histórico, né? Mas é um dado verídico, então a gente sabe que isso aconteceu, né? Então não quis concretizar muito esse dado, tá? Agora vamos para o meu primeiro parágrafo. Vocês repararam que aqui eu coloquei meus dois problemas. Qual que é o problema que eu vou falar primeiro? Ó? O acesso à leitura é para poucos, pouca gente tem esse acesso, né? E devido, né, a várias questões, mas aqui embaixo eu já vou mostrar que eu quero seguir um caminho. E quem tem acesso não valoriza, não faz uso, não usufrui do livro. Então, dois problemas, tá? Vamos lá. A Constituição brasileira prevê desde, desde 1988, né, que é o ano da nossa Carta Magna, né, a imunidade tributária do papel, a impressão dos livros. Tá? Então, isso é lei, tá lá. Tá? Então, não se cobra imposto do papel que vai imprimir o livro. Por quê? Teoricamente, né? Desde a época do Jorge Amado, quando ele era deputado, ele defendia isso por quê? O livro ser mais barato. Tá? Um contraponto, ó. Todavia, os preços das
publicações literárias. Então, aqui, na hora que eu estava montando o meu rascunho, né, eu já fiz umas trocas de palavras aqui, para não ficar repetindo muito o livro, para não ficar repetindo mesmo a mesma palavra-chave, tá? Então, no lugar de livro, eu estou usando publicações literárias, tá? No país são exorbitantes, né? Então, é muito caro. Em média, 50 reais por exemplar. Por exemplar. Diferentemente do que ocorre em países leitores como a Finlândia. Na Finlândia é onde a média de leitores é a maior do mundo, então lá se lê mais e lá também se investe muito em educação, né? É o país com a melhor educação do mundo. Colocando esse tipo de informação, estou demonstrando que conhecimento de mundo, conhecimento de outras áreas, tá? Na Finlândia, onde o custo médio é de, é menos da metade disso, tá? Então lá o livro é barato, é menos da metade disso, tá? Aqui eu vou colocar, eu estou mostrando que tem um problema. O preço do livro no Brasil é caro. Mas por que que é caro? O que que as editoras falam? O motivo pelo qual é caro, tá? Todas essas informações, pessoal, elas vão estar dentro dos textos de apoio, tá? Que vocês podem ler e também, né, com conhecimento de mundo de vocês, tá? Que vocês podem agregar dentro da redação. As editoras alegam que alegam os custos altos aqui, a logística, então o transporte, harmonização, se armazena os livros, né? E a publicidade. Só que daí, quando eu estava escrevendo a minha redação aqui, eu tinha colocado sobre publicidade. Só que se eu fosse falar também da publicidade, eu ia ter que aumentar a minha quantidade de linhas na proposta de intervenção, tá? Então, vou falar só de logística, tá? Publicidade não vou falar, ok? Então, vocês estão percebendo que a redação do Enem, ela precisa ser enxuta. Tem muita coisa para se colocar. Você não vai colocar tudo, não precisa colocar tudo, tá? Você tem que colocar o problema, tá? Um problema, no caso, né, dentro de um parágrafo que a gente está falando agora, né? Está falando, vai falar depois de mais outro problema. Mas se você começar a colocar muita coisa, você vai ter que resolver essas muitas coisas, né? Consequentemente, a quantidade de linhas vai aumentar. Tá? E daí você vai se perder. E daí você vai perder pontos em coesão e coerência, porque vai faltar palavra na hora que você for escrever, tá? E quanto mais coisa você coloca aqui de problemática, você vai ter que resolver. E daí você vai ter que aumentar também a sua proposta de intervenção e vai ter que ser cada vez mais criativo, tá? As editoras alegam os custos altos à logística, tornando assim ação de tempo também, ó, tem vírgula, os livros no Brasil, tornando assim os livros do Brasil um dos mais caros do mundo.
tornando assim os livros no Brasil, tem uma vírgula aqui que é marcação de lugar, tá? Mais caros uns dos mais caros do mundo. Então esse uns aqui está concordando com livros, tá? Poderia até falar o livro no Brasil, né? Porque daí o livro, né? No sentido mais amplo, né? Daí eu usaria o um aqui para concordar, mas vamos deixar assim mesmo, tá? Agora, falei de um problema, né? Falei do preço do livro, ó. Tá aqui em cima. Agora eu vou falar de como o livro não é valorizado por quem pode valorizá-lo, tá? Preciso usar um conectivo legal com esse tema, ó, em contrapartida. Em contrapartida, sempre colocando vírgula, tá? O brasileiro que tem acesso aos livros, colocar no singular, ao livro, gasta mais em outros segmentos, tá? O brasileiro que tem acesso ao livro gasta mais em outros segmentos. Aqui vem meu conhecimento de mundo, tá? Na hora que eu estava escrevendo, eu lembrei também de uma reportagem, de um estudo que eu li, uma reportagem sobre um estudo, né? Que fala do gasto do brasileiro com jogos eletrônicos, tá? Que é foi um estudo da Newzoo, que é uma empresa de jogos, né? Especializada em jogos. Ela fez esse estudo e o Brasil está entre um dos maiores consumidores de jogos eletrônicos no mundo, tá? Então, recentemente, a Newzoo, se escreve Newzoo, empresa especializada em games, trouxe um estudo onde o Brasil é o 11º país que mais gasta com jogos eletrônicos, passando a casa dos bilhões de dólares. Como eu peguei uma informação do meu conhecimento de mundo, eu não vou ter um dado muito específico, tá? Eu sei que é o 11º, porque é uma informação que ficou marcada para mim. Agora, eu não lembro o valor em si. Então, eu coloquei de uma forma bem genérica, passando a casa dos bilhões de dólares. Eu sei que é mais de 1 bilhão, tá? Por isso eu coloquei esse valor. Coloquei aqui, ó, mais um problema. O que eu tenho que fazer agora? Resolver tudo isso, a minha proposta de intervenção, tá? Como que é legal começar a minha proposta de intervenção? Retomando o tema da redação, tá? Ó, diante dos expostos acima, vou retomar o tema da redação. Os desafios acessibilidade ao livro no Brasil podem ser superados a partir de incentivos fiscais às transportadoras que priorizassem a logística
de livros. Usei livros em algum lugar aqui? Pode ser. Usei, mas aqui não tem problema. O livro, né? A logística de livros. E a imunidade e a imunidade tributária poderia se estender a qualquer material literário, estimulando o consumo, por exemplo, de e-books. Se o problema é a logística, a gente pode fazer com que tenha mais incentivo na produção de e-books, né, nos livros digitais. Tá? Então percebam, ó, meu problema está aqui, os livros são caros e as editoras alegam que é caro porque tem custos altos de logística, né? Além da parte tributária, né, que a gente sabe que existe, né? Então, para resolver esse problema, o governo poderia dar incentivos, né? Podem ser superados a partir de incentivos fiscais, né? Leis que isentassem as transportadoras de pagar impostos quando elas priorizassem a logística de livros. Um exemplo, tá? Então, estou resolvendo o problema e é algo que não existe ainda, tá? Se não existe, a gente pode dizer que é algo inovador, tá? Quando a gente fala assim, uma proposta de intervenção inovadora, é algo novo, não precisa ser algo estrambólico, algo, nossa, maravilhoso. Não, uma coisa simples pode ser algo inovadora, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, consumo de e-books, tá? Tem outro problema para resolver, não tem, ó? Para que os brasileiros consumissem mais livros, para os brasileiros consumir os mais livros, fica melhor, né? Para os brasileiros consumirem mais livros, os órgãos públicos, quando eu falo em órgão público, pode ser na esfera federal, municipal, estadual, tá? De Educação, então o MEC, Secretarias Estaduais de Educação, poderiam promover concursos de redação inspirados em obras literárias. Obras literárias. Outro caminho, as empresas de jogos eletrônicos. Eu voltei lá onde era o meu problema, né? Que o brasileiro consome mais jogo eletrônico, né? Jogos eletrônicos poderiam. Aqui eu já usei um poderiam, né? Então vamos trocar esse poderiam por outro verbo, né? As empresas de jogos eletrônicos. Deixa eu ver um sinônimo agora para poderiam, hein? Vamos ver aqui, ó. No Word dá pra gente ver sinônimo. Na hora da prova não vai dar, né? Nem tem, ó. Vamos deixar poderiam por enquanto, depois a gente muda lá em cima, tá? As empresas de jogos eletrônicos poderiam promover. Vou colocar promoveriam aqui, ó. Promoveriam parcerias com editoras, dando desconto a quem
comprasse um livro junto com um game. Então, uma sugestão, uma proposta de intervenção que não acontece, então ela é inovadora. Né? O que as empresas poderiam ganhar com isso? Né? As mesmas empresas que produzem os jogos, elas poderiam investir também na produção de livros, né? Se elas tivessem essa visão mais humanitária, né? Que as empresas deveriam ter. Tá? Economicamente, né? Óbvio que o jogo dá mais dinheiro, né? Mas tem que pensar também nessa parte educacional aí, né? Tá? Então, para finalizar agora, ó, a gente vai fazer uma amarração lá com o Bill Gates, né? Isso que é legal de se colocar na sua redação. No final, você deve amarrar com o que você disse no começo, tá? Como que eu vou fazer essa amarração? Assim, um caminho de sucesso, assim teríamos, né, um caminho de sucesso, assim, assim trilharíamos um caminho de sucesso e quem sabe o próximo Bill Gates não seria um brasileiro, tá? Então, aqui, quando eu escrevi o meu rascunho, deu mais ou menos 30 linhas, quer dar um pouco menos, umas 28 linhas, tá? Muita coisa eu fui tirando, tá? Para não acumular muito. Na hora de escrever também eu dei uma diminuída na letra, coloquei uma letrinha um pouco menor, mas uma letra que seja legível, tá? Redação do Enem não precisa de título. Se você colocar um título, tá? Não vai agregar e também não vai prejudicar, tá? Mas ela não precisa de título, tá? Quantas palavras deram aqui? Como que a gente conta palavras mesmo? Acho que era aqui, né? Ó, 279 palavras, ó. Mais ou menos isso, que vai dar umas 25 a 28 linhas, tá? Se você fosse escrever sua redação do Enem, tá? Então, aqui eu fiz uma forma bem simplista, só para a gente entender esse processo criativo, onde a gente deve buscar esse tipo de informação, né? O que não pode faltar na redação do Enem, tá? E com base nesse tema, a gente precisa entender também que um tema onde você tem muitos problemas, muitas ideias, você tem que dar uma funilada, né? Um funil, tá? Deixar a coisa mais simples. Redação do Enem é simplicidade. Simplicidade no sentido de argumentos, tá? Não queira encher muita linguiça, que não dá certo, tá bom? É isso, pessoal. Daí a prova de amanhã que vocês vão fazer, tá aí a explicação, tá? Espero ter ajudado um pouco vocês. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar, beleza? Tchau, até a próxima.